todos, meu nome é Ricardo Santos Silva. Essa apresentação é para a disciplina de preparo de amostras para análise cromatográfica de compostos orgânicos. E o título da minha apresentação é Os 12 princípios da química analítica verde do ponto de vista de preparo de amostras. Bom, a química verde ela consiste no desenvolvimento de substâncias químicas projetadas de maneira a reduzir ou eliminar impactos ambientais negativos. O uso e produção destas substâncias químicas deve sempre considerar a sustentabilidade, a redução do desperdício e menor toxicidade, além da melhora ou manutenção da eficiência. Bom, a química verde também é uma nova e alta efetiva forma de encarar a prevenção da poluição, porque se utiliza de soluções científicas inovadoras às situações ambientais do mundo real. Ela é considerada uma revolução no século há pouco iniciado. A chamada química verde, do original inglês Green Chemistry, representa uma reação ao custo ambiental que frequentemente, além do econômico, não é levado em conta em uma transformação. A ideia fundamental da química verde é de que o projetista de uma substância química é responsável por considerar o que acontecerá ao mundo depois que esse agente for exposto no ambiente. Bom, os princípios de química verde eles foram primeiramente originados deste livro, Green Chemistry, desses dois senhores, o senhor Anastase e Warner, que foram publicados em 1998. Então, desde então, esse princípio fornece uma orientação para os químicos implementarem a química verde. Então, esses dois princípios estão relacionados aqui, onde um primeiro refere-se à prevenção, onde ele relata que é melhor prevenir a formação de subprodutos do que tratá-los posteriormente. A economia de átomos, os métodos sintéticos devem ser desenvolvidos para maximizar a incorporação dos átomos dos reagentes nos produtos finais desejados. 3. A síntese com compostos de menor toxicidade. Sempre que possível, deve-se substituir compostos de alta toxicidade por compostos de menor toxicidade nas reações químicas. 4. Relaciona-se ao desenvolvimento de compostos seguros, onde diz que os produtos químicos deverão ser desenvolvidos para cumprir a função desejada, apresentando a menor toxicidade possível. 5. Diminuição de solventes e auxiliares. A utilização de substâncias auxiliares, solventes e agentes de separação deverá ser evitada quando possível, ou utilizar auxiliares inócuos no processo. 6. Eficiência energética. Os métodos sintéticos eles deverão ser conduzidos sempre que possível a pressão e temperatura ambiente para diminuir a energia gasta durante o processo químico, que representa o impacto econômico e ambiental. E 7. O uso de substâncias recicladas. Os produtos e subprodutos de processos químicos deverão ser reutilizados sempre que possível. A redução de derivativos, então a derivatização desnecessária, o uso de reagentes bloqueadores de proteção, modificadores temporários deverá ser minimizada ou evitada quando possível, pois estes espaços reacionais requerem reagentes adicionais e, consequentemente, produzir subprodutos sem proveito. E 9. A catálise, a aplicação de catalisadores para aumentar a velocidade e o rendimento dos processos químicos. 10. Desenvolvimento de compostos para degradação, onde os produtos químicos deverão ser desenvolvidos de tal maneira que, ao fim de sua função, se degradem em produtos inócuos e não persistam no ambiente. E 11. A análise em tempo real para a prevenção da poluição, onde metodologias analíticas precisam ser desenvolvidas para permitir o monitoramento do processo em tempo real para controlar a formação de compostos tóxicos. E por último, o 12º princípio diz que a química é segura para a prevenção de acidentes. As substâncias usadas nos processos químicos deverão ser escolhidas para minimizar potenciais acidentes, tais como explosões e incêndio. Eu trouxe aqui essa tabela retirada desse artigo desse senhor, onde relata alguns fatos da química analítica verde. E eu destaquei aqui alguns relacionados ao preparo de amostra, onde fala que em 1975 teve desenvolvimento de uso de fornos de micro-ondas para preparação de amostras. Em 76, desenvolvimento da extração em fase sólida. Em 78, desenvolvimento da extração do ponto de nuvem. 85, a aplicação de energia de micro-ondas para isolamento de analista orgânico de amostras.
Também nesse mesmo ano, desenvolvimento da extração de fluido supercrítico. Em 89, o desenvolvimento de microextração em fase sólida. Em 93, o desenvolvimento da extração de fase sólida com impressão molecular. Em 96, o desenvolvimento de microextração em fase líquida. Também nesse mesmo ano, o desenvolvimento da extração de líquido pressurizado. Em 97, o desenvolvimento da microextração de gota única. E também em 99, o desenvolvimento da extração sorptível com barra de agitação. Dentre esses marcos, foram esses destacados referentes ao preparo de amostra. Então, afinal, o que é o preparo de amostra? A preparação de amostra é considerada potencialmente a etapa mais poluente da análise, pois geralmente requer o uso de solventes orgânicos. A preparação da amostra pode envolver extração, mineralização, filtração, destilação e algumas outras operações. Novamente, sempre que possível, essa etapa deve ser evitada, escolhendo métodos analíticos diretos, por exemplo, análises são determinadas diretamente em uma amostra original, sem isolamento e pré-concentração. Mas em muitos casos, sim, é necessário isolamento e pré-concentração de analíticos e aplicação de solventes tradicionais. Bom, o primeiro método que eu vou relatar aqui é a extração com fluido supercrítico. E destacando aqui em verde, eu vou mencionar alguns parâmetros relacionados aos princípios de química verde. Então, a SFE ela ganhou atenção como substituto potencial para extrações convencionais de solvente líquido, porque o SFE pode extrair poluentes orgânicos quantitativamente de sólidos ambientais em um curto período de tempo. A SFE usa solventes que não são tóxicos e estão disponíveis com alta pureza a um custo relativamente baixo. Bom, o solvente mais popular para a SFE é o CO2, por causa dos seus parâmetros críticos, né? A temperatura crítica é 32 graus e a pressão crítica 72 atm. Sua disponibilidade em alta pureza, baixa toxicidade e sua capacidade de dissolver um amplo espectro de orgânicos inclui compostos de alta massa molecular e moderadamente polares, né? Então eu trouxe aqui esse GIF que me demonstra de forma resumida como acontece essa extração através do gás CO2 na amostra. Uma derivação da extração com fluido supercrítico é a extração supercrítica com água, né? Ela também é chamada de extração por água quente pressurizada e tem a temperatura crítica de 374 graus e a pressão crítica de 278 atm. Ela usa um solvente amigo do ambiente, uma vez que não é inflamável, não é tóxico e é facilmente disponível. A solubilidade de ionalito na água é afetada pela constante dielétrica da água, que depende fortemente da temperatura. Bom, outros tipos de solvente é o líquido iônico. Os líquidos iônicos eles estão ganhando um amplo reconhecimento como novos solventes na química. Eles também são conhecidos como líquidos iônicos de temperatura ambiente, RT, mas nem todos têm essa propriedade. Eles atualmente estão recebendo muita atenção como um novo meio para a catálise homogênica, que eu trouxe alguns exemplos desses solventes, né, tanto os cátions orgânicos como os ânions orgânicos e inorgânicos. Bom, a aplicação dos líquidos iônicos em química analítica, especialmente para análises separadas, é útil porque estes solventes têm algumas propriedades originais, por exemplo, pressão de vapor desprezível, boa estabilidade térmica, viscosidade sintonizável, immiscibilidade com água e solventes orgânicos, bem como uma boa capacidade de extração para vários compostos orgânicos e íons metálicos, por serem não voláteis e não inflamáveis, foram propostos como solventes ecologicamente corretos para processos limpos e química verde, e são bons substitutos para solventes orgânicos tradicionais, que são voláteis e inflamáveis. Aqui dentro da extração por meio de gases, eu trouxe a extração por headspace, e ela é dividida em dois tópicos, o headspace estático e o modo headspace dinâmico, né? A técnica de headspace estático inclui a transferência do espaço superior da peça ou fase gasosa acima da amostra em uma fase condensada por meio de gás
a seringa é apertada por linha de transferência. Ela pode ser transferida para cromatografia gasosa. Já o headspace dinâmico é a coleta dos analíticos em uma armadilha de fluxo de gás acima ou através da amostra, e em seguida os analíticos presos por dissolução no cromatográfico, no CG, pode ser determinado, né? Essas técnicas de headspace são completamente sem solvente, uma vez que o gás inerte é usado como um agente de extração. A outra vantagem é que apenas os voláteis são injetados no CG, né? Isso é muito importante, uma vez que os compostos não voláteis, se presentes, podem diminuir a qualidade da coluna. Bom, a microextração em fase sólida. Ela é uma técnica relativamente nova, né? E pode ser facilmente automatizada e tem sido cada vez mais amplamente utilizada na preparação de amostras para análise cromatográfica, com um rápido aumento de aplicações desde as primeiras fibras que se tornaram comercialmente disponíveis, né? As aplicações mais comuns limitam-se pelas propriedades das fibras disponíveis comercialmente e estão no campo da determinação de compostos orgânicos, como os alquibezenos, tricarbonetos aromáticos, policíclicos e pesticidas como alvo de analíticos. Aqui eu trouxe um exemplo, o diagrama de como ocorre essa técnica. Ela baseia-se no particionamento de um analítico entre uma amostra e uma fibra de sílica fundida revestida com a fase estacionária, que pode ser um polímero líquido ou um polímero sólido disperso no polímero líquido. O analítico é então desordado da fibra diretamente em um sistema adequado de separação e detecção, geralmente o CG, cromatografia gasosa. A extração sortível com a barra de agitação. Bem, a técnica usa barra de agitação, geralmente 10 mm ou 40 mm de comprimento, e revestido com o polidimetilsiloxano. Aqui a gente tem um exemplo. Para a extração, a barra de agitação ela é introduzida em um recipiente com uma amostra de água sendo analisada. A agitação resulta na partição de analíticos mais rápida entre a matriz e a fase estacionária. Após o término da extração, a barra de agitação ela é removida, e aqui nós temos duas alternativas. Ela pode ser os análises podem ser extraídos por solvente ou por meio de dissolução térmica, né? Quando acoplada com a dissolução térmica, a detecção e os limites da faixa vão de nanograma por litro, pode ser bem baixas. E como razão da fase, o volume da aquosa dividido pelo volume da fase é muito menor do que no caso da SPMR que foi mencionada. Maiores recuperações, portanto, maiores sensibilidades são obtidas, especialmente para compostos voláteis. Na SPME e na SBSE são utilizados elementos reutilizáveis, né, que é também muito importante no caso da química verde. É o que é citado aqui. A microextração de gota única ela usa uma quantidade expressiva de solvente orgânico, geralmente alguns microlitros. A gota do solvente é colocada na ponta da microseringa para o momento da extração. Os modos de imersão eles podem ocorrer de forma direta, igual está representado aqui na direita, e também no modo headspace, igual está representado aqui na esquerda. No modo de imersão direta, essa gota ela é colocada diretamente dentro da solução. E o modo headspace envolve colocar a gota no headspace de uma amostra. Os análises são transferidos para o solvente orgânico e após a extração a gota é retirada para a seringa e em seguida injetada diretamente no cromatográfico gasoso.
O solvente deve ser imiscível com a matriz da amostra, né? Geralmente água, e não muito volátil. Geralmente hexano, tolueno, ciclohexano, xileno são relatados como solventes da SDME. Além disso, são aplicados como solvente no modo Headspace, tendo como principais vantagens maiores volumes de gotas e tempos de tração prolongados, os líquidos iônicos, né? Em contraste com solventes orgânicos, que podem evaporar, resultando em menor precisão e exatidão. Além da quantidade muito pequena do solvente usado, a SDME tem outras vantagens, por exemplo, baixo custo e simplicidade de equipamento, compatibilidade com o sistema de injeção de cromatografo gasoso, facilidade de automação e aplicabilidade para muitas matrizes. Devido à simplicidade do equipamento, a probabilidade de falha é baixa e o impacto ambiental da fabricação do dispositivo é muito baixo. É o que está destacado aqui nas duas em verde, como mencionado, quantidade muito pequena de solvente usado, e o impacto da fabricação do dispositivo também é muito baixo. Já em microextração em fase líquida, LPME, a principal diferença entre a SDME, mencionada, e a microextração em fase líquida é a forma da fase excitadora do analito. Em SDME, o solvente está na forma de uma gota suspensa, enquanto aqui na LPME o solvente é colocado em uma fibra oca. Os analitos são transferidos da fase doadora, geralmente aquoso, para uma fase receptora, através de uma ou fase orgânica mobilizada nos poros dessa fibra oca, e também no modo de duas fases, onde o solvente nos poros da fibra é o mesmo que está presente dentro da fibra. E também em três fases, onde o solvente é colocado nos poros da fibra, difere de dentro do que está dentro da fibra. O módulo trifásico ele é aplicado para a extração de análises polares, enquanto o módulo de duas fases é aplicado para extrair análises não polares e semipolares. A quantidade de solvente na fibra é cerca de 10 a 25 microlitros, e a vantagem da LPME sobre a SDME é a presença da fibra que suporta o solvente orgânico, então o processo de dissolução ou evaporação no Headspace é desacelerado. Aqui nós temos também a extração assistida por microondas, MAI. É um dos marcos de desenvolvimento de estratégias de preparação de amostra. Os microondas, inicialmente usados na indústria alimentícia e agrícola para condicionar produtos alimentícios, eles têm sido usados para essa digestão de amostras desde meados de 80. Eles são usados na extração por solvente de analíticos orgânicos de amostras sólidas. O aprimoramento dessa extração é baseado na absorção de energia. Aqui nós temos uma ilustração de microondas por moléculas de compostos químicos. Ele pode ser realizado de duas maneiras. O MAI pressurizado, ele emprega microondas transparente, onde o vaso de extração ele é fechado e o solvente solvente de alta constante de elétrica. Tais solventes absorvem radiação de microondas e, portanto, são aquecidos a uma temperatura que excede os pontos de ebulição do solvente sob as condições de pressão padrão. No entanto, a ebulição não ocorre porque o vaso está pressurizado, ele está fechado aqui. Já no segundo modo, o sistema MAI é o atmosférico, de vaso aberto. Essa técnica ela emprega solventes com baixas constantes elétricas. Esses solventes são essencialmente transparentes ao microondas e por isso absorvem muito pouca energia e, portanto, a extração pode ser realizada em recipientes abertos. Bom, a temperatura da amostra aumenta durante a extração, pois geralmente contém a água e outros componentes com constantes elétricas altas. Como essas condições de extração são mais suaves, este modo de operação pode ser usado para extrair análises termoláveis, por exemplo,
hidrocarbonetos aromáticos policílicos, bifenóis policlorados, pesticidas organoclorados e alcanos. Aqui em destaque em verde novamente as principais vantagens do ponto de vista de química verde é a redução significativa na quantidade de solvente usado, o que reduz a geração de resíduos em curto tempo de extração, né? E reduz a quantidade de amostra necessária correspondente ao consumo de energia e também ao custo. Já a extração assistida por tração, né, é uma técnica que promete agilizar e simplificar o tratamento de amostras. A energia ultrassônica, quando é transmitida às soluções, causa cavitação acústica, ou seja, forma bolhas e implosões subsequentes. Né? O colapso das bolhas criadas pela sonicação de soluções gera temperatura local extremamente alta e gradientes de pressão que podem ser considerados pontos quentes. Podem ser empregadas para extrair análise de matrizes sólidas, para que as espécies possam então ser medidas por técnicas instrumentais, por exemplo, a espectrometria atômica. Essa técnica é considerada ecologicamente correta porque não apenas a quantidade de solvente necessária diminui, mas também o tempo, né, foi reduzido, e também a pesquisa e ultrassom está encontrando novas aplicações na remediação ambiental. A extração de líquido pressurizado, PLE, também é conhecida como uma extração com fluido pressurizado. É uma técnica que usa solventes convencionais, orgânicos, aquosos, e são usados em pressões e temperatura, né, bem elevadas. A extração de amostras sólidas é realizada rapidamente e com muito menos solventes do que as técnicas convencionais. Com a PLE, uma amostra sólida é colocada em um recipiente de aço inoxidável, que é então preenchido com um solvente de extração e aquecido. A amostra é submetida a essa extração estática na configuração cerca de 5 a 10 minutos, e o solvente em expansão é ventilado por um frasco de coleta, que é onde nós temos essa estrutura. Após esse período, o nitrogênio é comprimido e ele é usado para purgar o solvente restante no mesmo frasco. Todo o procedimento leva em torno de 12 a 25 minutos por amostra e usa aproximadamente 15 ml de solvente por amostra de 10 gramas. O PLE ele tira vantagem do aumento nas solubilidades do analíticos em temperaturas acima dos pontos de ebulição do solvente comumente usados. Né? Nas temperaturas mais altas utilizadas no PLE, os processos cinéticos de dessorção dos analíticos de matriz eles são acelerados em comparação com as condições tradicionais de extração. O consumo de solvente ele é reduzido como resultado da maior solubilidade do analítico no solvente aquecido. Bem, as principais vantagens do PLE são a economia de energia. O aquecimento de 10 minutos da célula de extração do instrumento de PLE a 100 graus se compara ao aquecimento de 16 horas da parede de Saxlet. Há uma redução significativa no uso de solventes, né, e tempo de análise mais curto. Bom, a monitorização ela é aplicada não apenas na preparação de amostra, por exemplo, a SPME e a LPME já citadas, mas também em instrumentos analíticos usados na determinação final de analíticos. Por exemplo, introduzido por Mans em 90, o termo análise total de microsistema tem sido amplamente utilizado para sistemas com tamanho e peso muito reduzidos, capazes de realizar todas as etapas de manipulação de amostra e a medição analítica. A pesquisa e monitorização é impulsionada principalmente pela necessidade de redução de custos, o que é alcançado reduzindo o consumo de reagentes, diminuindo os tempos de análise e os volumes de amostras, e também aumentando a eficiência de separação e permitindo a automação. Bom, esse sistema também tem a vantagem de trazer análises químicas para o local de amostragem, evitando assim o transporte e armazenamento de amostras. Técnicas analíticas como cromatografia, análise por injeção em fluxos e eletroforese têm sido realizadas em escalas reduzidas em termos de tamanho e tempo. Né? É um exemplo de monitorização.
Vários elementos de instrumentação analítica foram monitorizados com sucesso. A monitorização da cromatografia começou em 57, quando Goulart introduziu colunas capilares no GC, e mais tarde, em 67, este senhor e seus colegas trabalharam para introduzir as microcolunas no LC. Isso resultou na redução de consumo de produtos químicos e também na melhoria da separação, melhor sensibilidade e menor quantidade de amostras necessária. Por fim, na maioria dos casos, a análise química como processo químico utiliza alguns reagentes ou solventes orgânicos. O conceito de química verde ele foi estendido para a química analítica verde e deve ter se originado de análises ambientais, na quais muitos poluentes devem ser determinados em considerações de traço e a preparação de amostra com base no isolamento e enriquecimento do analítico geralmente é necessária. Este processo geralmente consumia grandes quantidades de solvente, muitas vezes hostis ao meio ambiente e perigosos para os humanos, e bastante caros, uma vez que precisavam ser de alta pureza. Portanto, os químicos analíticos ambientais, que muitas vezes trabalhavam na proteção ambiental, estavam eles próprios participando da poluição do meio ambiente. Por essas razões, os químicos analíticos tentaram mudar a aplicação de metodologias analíticas existentes e buscaram novas que pudessem usar menores quantidades de solventes e reagentes prejudiciais e menos energia. O processo se acelerou quando a consciência ecológica aumentou consideravelmente, resultando em procedimentos analíticos mais verdes e instrumentos analíticos monitorizados. Bom, as técnicas que precisam ser mencionadas aqui foram mencionadas: o MAI, SFE, o PLE, o SPME, LPME, SBSE e SDME, entre outras que são relacionadas à química verde, que não foram mencionadas devido à questão de tempo e complexidade. Hoje em dia, a PLE ela é muito produtiva, eficiente e reproduzível, e o SPME, que é muito mais simples e praticamente uma técnica sem solventes, encontra ampla aplicação. A pesquisa continua para ampliar a aplicação de técnicas existentes e desenvolver novas técnicas de preparação de amostras verdes. Bom, essa foi a minha apresentação, as referências que eu utilizei, principalmente esse primeiro artigo aqui, que trata sobre a química analítica verde na preparação de amostras para determinação de poluentes orgânicos, e os outros 3 trabalhos. Muito obrigado.